Brasil varonil! Estamos aqui começando a nossa terceira semana dos pensamentos do isolamento. Falamos sobre o poder, falamos sobre o amor e eu gostaria de fazer uma jornada com você no Sermão do Monte. Acho que é um dos textos mais conhecidos, talvez, do Novo Testamento. Se não me engano, foi Gandhi que disse que se todos os escritos do mundo se perdessem e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade se reconstruiria a partir dele. Pois bem, Sermão do Monte. Hoje o nosso tema é pobres de espírito. E acho que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. O Sermão do Monte surge no Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito para os judeus da época, para demonstrar que ele era o Messias, que Jesus era o Messias. E ele traz, parece que, um contraponto a tudo que se interpretava a respeito da lei, como se uma nova lei messiânica tivesse chegado. Virava meio de ponta cabeça algumas crenças e interpretações dos escribas e dos fariseus da época. Isso fazia o povo se admirar com a autoridade de Jesus. Espero que ele mexa também com algumas das suas interpretações sobre o Evangelho. Lembre-se que o judeu esperava um Messias que viesse com espada, bazuca, que destruísse o Império Romano e que sentasse no trono e reinasse num reino humano, num reino terreno, bélico, e restaurasse assim a honra e a dignidade de todo o Israel. Mas Jesus repetiu que o meu reino não é desse mundo e acho que o que vocês estão esperando não é bem o que eu vim trazer, mas o que eu vim trazer é exatamente o que eu prometi. E o Sermão do Monte, nosso irmão Mateus começa com essa narrativa. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que legal! Bem-aventurados os humildes. Em algumas traduções, os pobres de espírito. A palavra tem a dupla interpretação. Aqueles que têm falta, alguma escassez. O que ele está querendo dizer com isso? Ele deveria dizer macários, é a palavra bem-aventurados, que na verdade é felizes. Felizes são aqueles, esse é o discurso de Jesus. Felizes são vocês que são cheios de todo o conhecimento, que são seguros de si. Porque essas são as pessoas felizes, não é verdade? Felizes são aqueles que têm segurança com todo o seu conteúdo. Felizes são aqueles que reconhecem toda a sua qualidade. Felizes são aqueles que se autoconhecem e descobrem que têm grandes possibilidades, que desenvolveram a sua espiritualidade. Felizes são aqueles que se demonstram mais espirituais. Felizes são aqueles que talvez se sentem mais próximos de Deus. Acho que Jesus fez aqui um discurso meio atravessado e contrário à lógica de toda a nossa religião e espiritualidade. Como que ele diz que felizes são aqueles que são pobres de espírito, que lhes falta alguma coisa? Será que nós estamos certos ou Jesus está certo? E no mundo que a gente vive hoje, você ouve muito isso. Você precisa potencializar o conhecimento que você tem de você, desenvolver todas as suas habilidades para que você se sinta melhor, mais feliz, mais seguro de si, mais dono das suas ações e mais pronto para você responder com soberania e de uma posição mais alta àquilo que te perguntam. Veja, não estou dizendo que não seja importante você ter autoconhecimento, sim, isso é muito importante. E não estou dizendo que você não deva desenvolver o seu conhecimento, nem tampouco a sua vida de fé e espiritualidade. Sim, tudo isso é muito bom. O que Jesus está contestando aqui é exatamente aquelas pessoas que sentem ou se sentem melhores ou mais felizes por determinarem pontos de alcance da sua espiritualidade, do seu conhecimento ou do seu ser, que se torne
poderosa diante de tudo que ele vê. Ou seja, gente que está cheia de si. Gente que acredita ser capaz demais, gente que apoia toda a sua alegria na sua individualidade. Porque, na verdade, nós somos seres decaídos. Essa é uma discussão boa para a gente ter. O homem é mau, o homem é pecador desde o Éden. O homem perdeu a sua condição ontológica que estava lá no Éden, de viver na presença de Deus, sendo completo com tudo o que Ele dá, faz e é. O homem rompeu com Deus e rompeu com todos os mandatos da criação. Ele passou a se autodestruir, a destruir o seu próximo e a destruir a terra, a criação, pelo fato de ter destruído a sua relação com Deus. O homem é pecador, a sua natureza é má, ele é pobre de espírito, ele é frágil, ele não enxerga um minuto diante do seu nariz e ele não é capaz de conter nem a si próprio. Dentro dele, quando conhece a Cristo, há um conflito, o espírito contra a nossa carne, a carne contra o espírito, Gálatas 5,17, porque somos maus. Há pessoas que interpretam que o ser humano é bom, capaz, tem todo o domínio e faz tudo de bom, e o problema é o diabo. E assim ele luta contra Satanás. Mas a perspectiva bíblica, apesar da existência do diabo, é de que o homem é mau e de que o homem necessita de Deus. Pobres de espírito somos todos nós, frágeis e limitados, dependendo de Deus. Por mais que conheçamos a nós mesmos e por mais que possamos desenvolver conhecimento e habilidade, jamais chegaremos sequer aos pés do que foi Cristo. Somos dependentes. E reconhecer limites, reconhecer nossa pecaminosidade, reconhecer nossa pobreza humana, porque somos, não é ruim. Tem gente que diz, você não pode dizer isso de você mesmo. Vai devagar com esse tipo de interpretação. Você não pode entrar numa autocomiseração doentia, é verdade. Mas cuidado quando você se sente muito dono e muito cheio de si. Humildade não é igual a humilhação. E consciência do que você é não é igual a orgulho. Saiba que você é pobre. Sim, todos o somos diante daquele que é dono de todas as coisas. E assim seremos felizes dependendo dele. Bem-aventurados os pobres de espírito. Até o próximo, arrivederci. Esse é o pensamento do isolamento.